Bem-vindos à aula de hoje. Nós vamos falar sobre EPIs e EPCs. Então, nesse curso vamos explorar a importância dos equipamentos de proteção individual e coletivos na prevenção de acidentes e promoção da saúde no ambiente de trabalho, bem como a segurança. Aprenderemos a identificar os tipos adequados de EPIs e EPCs, como utilizá-los corretamente e as normas de segurança a serem seguidas. Prepare-se para tornar-se um defensor da segurança do trabalho e garantir a proteção de todos. Vamos começar? Então, segundo a NR6, que é a norma regulamentadora, que ela estabelece a obrigatoriedade dos usos de EPIs, nós entendemos que EPI é todo dispositivo ou produto de uso individual. Uso individual, grave isso, tá? Uso individual. Que ele pode minimizar os danos suscetíveis aos perigos e riscos que estão expostos os trabalhadores no tocante à saúde e à segurança, tá? Então, uma vez que eu entendi o que é o EPI, que ele é um equipamento de uso individual para proteger uma pessoa, eu tenho que lembrar que o EPI ele tem algumas características. Por exemplo, todo EPI, segundo a NR6, ele tem que ter o CA, o Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Quando falamos do CA, o CA propriamente dito, ele é como se fosse um RG, vamos dizer assim, ou CPF dos EPIs, tá? Então, quando falamos do certificado de aprovação, né, ou seja, o EPI nacional ou importado, ele só pode ser colocado à venda ou utilizado com a indicação do certificado de aprovação. Então, o CA ele te libera para usar e também te libera para venda. Uma pergunta que muita gente faz: ô Abel, mas e o CA? O CA venceu, eu posso usar o EPI? Depende, ele foi comprado antes do vencimento? Se sim, o CA ele é simplesmente para a comercialização. Então eu não posso comprar um EPI sem CA, ele tem que ter o CA e quando eu comprar ele tem que estar válido. Depois disso, ficou parado lá na empresa algum tempo, venceu, isso já não tem nenhum problema direto, tá? Eu tenho impactos indiretos, mas aí é outro detalhe, são outras histórias, fica para uma outra aula. A aula agora é simplesmente para a gente entender. Então, o CA ele é para venda e todo EPI tem que ter CA. Sem CA não tem EPI, não existe o EPI, tá? Então, vamos lá. Quando eu tenho um EPI para a minha utilização, eu preciso lembrar que se eu não utilizar, né, ou não uso do EPI por parte de um trabalhador, ele constitui em auto faltoso, conforme especificado no artigo 158 da própria CLT, tá? Então isso caracteriza-se um ato indisciplinar. E também é especificado no artigo 482, a linha H da CLT, ou seja, eu sou passível de punições administrativas quando eu não faço uso correto do meu EPI. Então eu sou obrigado por lei, porque a portaria 3.214 está dentro da lei 6.514 de 78, que é a norma e a portaria que fala, é a lei que fala dos EPIs, a NR6, tá bom? Então a NR6 é uma lei, tá? Assim como todas as outras NRs. Então aqui eu tenho alguns modelos de EPIs, né? Então eu tenho luvas, eu tenho luva de raspa, creme protetivo, calçado de segurança, máscara de solda, eu tenho os mangotes, eu vou ter aqui os óculos para impacto, os óculos de ampla visão, vou ter calçado de couro fechado, avental. O único dessa lista que não é um EPI é o colete refletivo, que ele é um equipamento de sinalização e ele está aqui de propósito, porque tem muita gente que confunde. Tem muita gente que acha que esse camaradinha que está aqui é um EPI. Ele não é EPI, tá? Ele é apenas uma sinalização que pode ser obrigada para o ambiente logístico, por exemplo, porque facilita te visualizar, tá? Mas ele não é e nunca foi um EPI. Todos os outros que aqui estão são EPIs, desde que possuam o CA, ok? Então, quando eu falo de EPC, qual que é a diferença de EPI e de EPC, Abel? O EPI, ele é para uso individual, lembra que eu falei? Agora, e o EPC? Eles são equipamentos utilizados para proteção de segurança enquanto um grupo de pessoas realiza uma determinada atividade. Como o próprio nome diz, EPC diz respeito ao coletivo e devendo proteger todos os trabalhadores expostos a aquele determinado risco que a pessoa se encontra.
Então aqui eu tenho alguns modelinhos, alguns exemplos de PCs, né? Eu tenho aqui o guarda-corpo, eu tenho aqui as telas de proteção numa construção civil, o corrimão. Então eu tenho aqui uns modelinhos de EPC, eles protegem uma ou mais pessoas. Quando eu tenho certeza que é um EPC, eu tenho 3 características, então ele deve proteger mais de uma pessoa ao mesmo tempo, ter pouco ou nenhuma ação humana e na maioria das vezes ele elimina o uso de EPI. Por exemplo, se eu tenho guarda-corpo, eu não teria necessidade de utilizar o cinturão de segurança para me ancorar. Se eu tenho o corrimão para subir uma escada, eu não tenho necessidade de ter nenhum outro EPI. Né? Se eu tenho a tela aqui envolvendo o prédio para não cair resquícios de construção, eu não preciso que quem esteja embaixo utilize algum outro tipo de proteção, porque eu já tenho a tela que me ajuda. Eu crio uma delimitação de ação da tela e a partir de ali eu consigo diminuir o raio de ação de quem tem a obrigatoriedade de usar o EPI. Tá? Então, essas são as características do EPC. E detalhe, todo EPC é necessário que ele tenha uma ART, ele tem uma responsabilidade técnica, tá? Isso é muito importante. Então, quem fez o EPC tem que ter responsabilidade técnica sobre ele e é importante que você tenha isso porque é um documento que prova que ele está seguro, tá? Então é isso, pessoal. A gente falando aqui de EPIs e EPCs, a gente entendeu um pouquinho como é que funciona, espero que você tenha aprendido. Caso tenha alguma dúvida, volte essa aula, assista de novo, porque eu tenho certeza que você vai aprender bastante coisa. Beleza? Até a próxima aula, tchau!